6. Onde leremos a partir do versículo 22. João 6, versículo 22. Quem achou, diga achei. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creem naquele que ele enviou. Então lhes disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhe dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não o conhecemos, o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, esse já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante ao pão em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Eu preciso ler mais alguns versículos aqui, irmãos, para vocês entenderem aqui o contexto, tá bom? Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que queria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Mas um de vocês é do diabo. Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Amém? Desculpe aí pelo texto longo, né, mas era necessário lermos tudo isso para nós entendermos o contexto desse texto. Como vocês sabem, no último domingo nós começamos aqui uma série de mensagens falando sobre quem é Jesus Cristo. E a pergunta
essa pergunta fica é muito latente no mundo, na sociedade, em todo o contexto histórico. Essa pergunta ela é muito latente: quem é Jesus Cristo? Muitas pessoas acham que Jesus foi um profeta, muitos acham que Jesus foi um grande homem que fez caridades. Muitas pessoas acham que Jesus foi um grande altruísta, né, que pensava no outro. Muitos achavam que Jesus foi um grande filósofo, um mestre da lei. Mas a pergunta que fica é: quem é Jesus Cristo? Na última semana nós falamos que Jesus é o verbo da vida. No capítulo 1 do Evangelho de João. E ele é o verbo da vida porque naquele texto nos mostra qual é a origem de Jesus. Você sabe qual é a origem de Jesus? A origem de Jesus é o próprio Deus, porque Jesus é um componente da Trindade Santa. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é Deus. Tem muitos que acham que Jesus ele foi criado por Deus. Não, Jesus é o próprio Deus que se fez carne por amor à humanidade. Jesus é o próprio Deus que se fez carne para ir na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. Jesus é o próprio Deus que veio a esse mundo. Ele se fez homem, ele tabernaculou, ou seja, ele se tornou um homem para elevar o próprio homem da posição de criatura para se tornar filho de Deus. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, fala que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A origem de Jesus é o próprio Deus. Ele é o Deus, ele é eterno desde a eternidade. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é a vida. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E nesse texto que nós lemos, do capítulo 6 de João, nos mostra uma das qualidades ou das características desse verbo da vida, desse Deus encarnado. Nós agora, a partir de hoje, vamos ver algumas características de Jesus Cristo. E a primeira é que Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida. E a pergunta que vem ao meu coração é: por que Jesus disse àquelas pessoas que estavam o seguindo que ele era o pão da vida? Você já parou para pensar sobre isso? Por que ele se dizer que é o pão? Esse texto que nós lemos é muito interessante, porque se você ler o início do capítulo 6, você vai ver que Jesus Cristo ele fez um milagre extraordinário. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. E ele deu graças ao Senhor, a Deus. Pai, te dou graças. E acontece um milagre extraordinário, que quando ele parte o pão e dá a seus discípulos, tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5 pães, 2 peixes, pode ler aí no início do capítulo 6. E eles começam a partir o pão e dar para as pessoas, e o pão voltava a crescer. Eles partiam o pão e davam para as pessoas e aparecia mais pão. Imagina que coisa extraordinária. 5.000 pessoas 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados com 5 pães e 2
peixes. Isso foi algo extraordinário, a ponto daquelas pessoas que passaram por aquele momento extraordinário quererem levar Jesus e colocarem como rei da Judéia. Esse é o profeta de Deus, esse é aquele que nós esperávamos. Vamos colocá-lo como rei. Esse era o impacto que causou este milagre. Mas o texto diz que Jesus se despista dessas pessoas, manda os seus discípulos irem embora, eles pegam o barco e vão, e Jesus vai para outro lugar. E o interessante é que quando eles estão no mar, Jesus vai andando por sobre as águas. Que coisa maravilhosa, né? Andar por sobre as águas. Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Isso causa admiração sobre os discípulos, porque só quem pode andar sobre as águas, mexer com a natureza, mover a natureza, só é um que pode mexer, e esse um se chama Deus. Então esse que estava junto deles era o Deus encarnado, era aquele que João falou lá no início, o verbo que se fez carne, que João Batista disse que veio preparar o caminho para ele. E esses homens ficam impressionadíssimos. Só que acontece algo interessante. As pessoas começam a procurar Jesus. Cadê Jesus? Eles vão lá para o lugar onde Jesus tinha partido o pão, tinha feito o milagre, e eles procuram Jesus. Cadê Jesus? O texto diz que muitos deles pegam os barcos e saem à procura de Jesus. E vão para Cafarnaum, aonde tinha uma casa que Jesus se hospedava, provavelmente a casa de Pedro ou da sogra de Pedro, onde ele sempre estava. Mas só que nesse momento Jesus está numa sinagoga. E aquela multidão de pessoas vão até Jesus. Vão procurar Jesus. É isso que o texto diz, eles estão à procura de Jesus. Todos estão querendo Jesus, entretanto, aqui ó, versículos 24, ou melhor, versículo 23. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E aí acontece a primeira pergunta e a primeira tensão. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem aqui. Toda tensão, ela causa crescimento. Você sabia disso? Toda tensão, ela causa um crescimento ou um aprendizado. O que é uma tensão? Ou seja, é algo que acontece que muitas vezes nós não entendemos muito bem o que está acontecendo, mas lá na frente a gente vai perceber que a gente aprendeu, que a gente teve um melhor conhecimento, que a gente foi ensinado por conta dessa questão ou dessa situação difícil que a gente vive. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? Porque às vezes eu falo muita coisa e fica meio incompreensível, né? Que a gente às vezes fica estudando tanto e a gente tem que falar no nível da igreja. Mas o que acontece? Começa a ter uma tensão. Mas eu quero dizer que toda tensão, ela causa um crescimento. Deus usa em benefício dos seus eleitos, amém? Escuta o que eu estou te falando. Toda tensão, Deus usa em benefício e crescimento dos seus eleitos, dos seus escolhidos, daqueles que foram chamados antes da fundação do mundo. E se você está passando por uma tensão hoje, aproveite essa tensão para que você possa crescer no Senhor. O que é uma tensão? De repente está com um problema em casa, no seu relacionamento conjugal, e você não está sabendo como resolver. Então, saiba que essa tensão é uma oportunidade de você crescer em Deus, amém? De repente você está com um problema com o seu filho,
e você não sabe o que fazer, eu quero dizer para você o seguinte, que essa tensão é uma oportunidade que você tem para aprender, para crescer, para ter sabedoria, mas em Deus. De repente o problema no seu trabalho, na sua atividade de sustento, e de repente você não sabe o que fazer. Eu quero dizer para você que essa tensão que você está vivendo é uma oportunidade para você crescer em Deus, para você conhecer Deus e para você ver quem é Deus, amém? O que aconteceu foi que começou uma tensão, e essa tensão em um posicionamento desses seguidores de Jesus, e o posicionamento de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos seguindo Jesus, preste atenção no que eu vou te dizer, segundo os pressupostos do nosso coração, não segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Aconteceu a tensão porque os pressupostos dos seguidores de Jesus eram pressupostos humanos. Ou melhor, não de todos, mas de alguns ou de muitos que estavam seguindo Jesus. Eram pressupostos humanos. Eles estavam atrás de Jesus não pelo que Jesus é, mas eles estavam atrás de Jesus pelo que Jesus podia oferecer. E o que Jesus podia oferecer para eles naquele momento era o pão para eles comerem. Então, o que eles queriam era algo passageiro. O que eles queriam era algo momentâneo. O que eles queriam era algo para suprir uma necessidade daquele momento. E eles então, existia essa tensão, porque o que Jesus tinha para os oferecer era muito mais do que algo momentâneo. Era muito mais do que algo para aquele momento, ou para fartar a barriga deles naquele momento da história. O que Jesus tinha para os oferecer era a vida eterna. E a pergunta que vem ao meu coração é a pergunta desse texto. Eles estavam procurando Jesus. E a pergunta que fica ao meu coração é: por que você está procurando Jesus? Você já parou para pensar? Tem muitas pessoas que estão procurando Jesus porque querem ter um emprego novo. É errado pedir a Deus um emprego? Não. Claro que não. Tem muitas pessoas que estão procurando Jesus para que Jesus possa trazer o príncipe encantado. Mas na verdade, não existe príncipe encantado, né? Existe o sapo ajeitado. Amém? Não existe, irmãos, príncipe encantado. E nem princesa encantada. Existe o sapo arrumado. Arrumado por quem? Por Deus, tratado por Deus e restaurado por Deus como filho de Deus. Mas tem muitas pessoas que estão buscando Jesus porque querem um benefício de Jesus, amém? É errado você querer algo que Jesus pode fazer por você? Não. Mas só que fica capenga a nossa fé, amém? Fica capenga. Porque se nós não entendermos o porquê estamos buscando Jesus, nós vamos buscá-lo por muitas coisas. Certa vez, Mateus capítulo 6, Jesus, no Sermão da Montanha, ele começa a instruir os seus discípulos, a partir do capítulo 5, ensinando como que eles deviam viver e tudo mais. Mas no capítulo 6, acontece uma tensão, porque os discípulos estavam ansiosos com o que haveriam de comer, beber, se vestir, né, com o teto. E Jesus fala assim, Jesus faz uma ilustração, fala assim: por que vocês estão tão ansiosos com o que haver de comer ou beber? Só olha os lírios do campo,
Olha as aves do céu. Eles não semeiam, não plantam, mas o Senhor nunca deixou faltar nada para eles. Não deixou nunca faltar, porque vocês estão ansiosos assim. E aí Jesus fala assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando que você não pode querer algo bom para você, querer uma casa, querer roupa, querer comida. Claro, não é isso. O que Jesus está falando é onde está o seu coração. As coisas vão ser acrescentadas. Então nós temos que entender quem é Jesus para irmos a Ele por conta do que Ele é, não pelo que Ele pode nos oferecer. E sendo assim, as demais coisas nos serão acrescentadas. E aí a gente pode dar graças até com 5 pães e 2 peixinhos. A gente pode dar graças com arroz e feijão e ovo. Nós podemos dar graça com uma comida simples dentro de casa. Porque, na verdade, Deus em Cristo é a razão do meu viver. E quando eu entendo quem é Jesus, e que Ele é o pão da vida, e Ele veio suprir toda a minha necessidade que eu precisava. Irmão, comer ovo é muito fácil. O ovo até multiplica. Tu bate, bota um tomatinho, dá para 5 ou 6 comer, não é verdade? Deus abençoa. Mas a gente entende que não é a circunstância, não é o ovo, não é a casa, não é a roupa nova, não é se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, é Jesus, é o Senhor, é a fonte da vida. E foi isso que Jesus veio a chamar a atenção dessas pessoas aqui. A primeira atenção foi essa. Ou seja, tendo encontrado Jesus, eles estavam procurando Jesus. Eles procuravam Jesus e Jesus falou para eles assim, versículo 26. Em verdade, verdade, eu digo a vocês, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí Jesus fala algo muito interessante. Jesus fala assim, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Muitas pessoas falam, ué, Jesus está falando que é para eles não trabalharem. Não é isso, irmãos. O que Jesus está falando é o seguinte, é que para eles entenderem qual é a prioridade da vida deles. Tem muitas pessoas que estão se matando para terem um trabalho bom. Eu tenho visto muitas pessoas de sucesso financeiramente, mas que são infelizes dentro da sua família. Eu conheço muitas pessoas que têm casas, têm mansões, mas emocionalmente estão quebrados. Dinheiro não é a solução. Dinheiro é uma bênção de Deus para nós podermos viver, mas a solução é o pão da vida, Jesus Cristo. Há algum tempo atrás agora, uma pessoa muito assim, próspera, muito bem sucedida financeiramente, me procurou. E não é daqui de Bom Jesus, e me procurou para eu ajudá-lo no casamento. Tem casas, mansões, trabalha no Rio de Janeiro, é importantíssimo, né, do que ele faz. Eu não quero falar aqui para não... Mas uma pessoa muito influente, muito culta, muito sábio. Ele traiu a esposa, ele era violento com a esposa era crente, ia à igreja, buscava o Senhor, e ele ironizava da esposa, né, fazia chacota,
e ela não aguentou. Ela pediu caneco, né? Como é que você diz aí? É caneco mesmo, né? Falou assim, não dá mais, para mim não dá. Estou fora, estou indo embora. E ele então veio pedir ajuda. Aí falou, pastor, eu estou indo na igreja, eu estou orando e nada está acontecendo, pastor. Eu quero restaurar minha família. Eu quero transformar minha família. Eu quero mudar essa situação. Eu quero, pastor, restaurar. A minha maior alegria é minha família. O cara tem tudo. O carro que ele quiser, ele pode comprar. A casa que ele quiser, ele pode comprar. E aonde quiser, se ele quiser morar em outro país, ele pode morar. Mas ele perdeu algo precioso e hoje ele está buscando, querendo restaurar, está indo para a igreja e tudo mais. Mas a pergunta que eu fiz a ele é o seguinte: você está vindo para a igreja para isso? Ou porque você teve um encontro com Cristo Jesus? Irmãos, tudo que a gente faz e busca o Senhor é bênção. Mas nós temos que entender o porquê estamos buscando Jesus, amém? Jesus chega para esse homem e fala para eles assim, ó, vocês têm que pelo que é verdadeiro, não por algo que é passageiro, você compreende? Ele não está falando para você deixar de trabalhar, deixar de querer ter uma casa boa, não está falando isso, mas ele está falando sobre qual é a prioridade que Cristo tem na sua vida, qual é a prioridade que o reino de Deus tem na sua vida. Essa é a prioridade, porque quando você prioriza o Senhor, independente da circunstância que você vive, você já é abençoado por Deus. Pode ter lutas, pode ter provações, mas você tem alguém sobre você que é o Senhor. A prioridade é Cristo. E Jesus fala para eles, olha só para vocês entenderem o que eu estou falando, olha só o que Jesus diz. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. E aí eles fazem uma pergunta a Jesus, né? Eles fazem assim, o que temos que fazer então para realizar as obras de Deus? Aí Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, versículo 29, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Sabe qual é a primeira obra tua? É crer que Jesus de Nazaré, ou Jesus que nasceu em Belém e foi morar em Nazaré, Ele é o Messias, o Filho de Deus, o Deus que se encarnou e veio a esse mundo. Qual é a tua primeira obra? Ah, pastor, eu quero evangelizar, sim, mas em primeiro lugar você tem que crer que Jesus é o Messias. Ah, pastor, eu quero pregar na igreja, sim, amém, glória a Deus, mas você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Tem muitas pessoas vivendo um ativismo de igreja, mas na verdade não entenderam o porquê estão vivendo a igreja, porque viver a igreja não é por mim, não é por você, mas é pelo que nós cremos no Filho de Deus, nós cremos em Jesus, o verbo encarnado, o Deus que se fez carne, para mudar a realidade daqueles que creem. Eu preciso trabalhar, mas o meu primeiro trabalho é crer que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro, Jesus diz para Pedro lá em Mateus 16, disseste bem, Simão Barjonas, não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O que Pedro disse? Pedro disse, quando Jesus faz a pergunta para os apóstolos, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem revelou isso a ele foi o próprio Pai, foi o Deus que revelou isso ao coração de Pedro. Então eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer em Jesus. Então disseram, e aí Jesus fala isso, eles fazem mais uma pergunta. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará? Que sinal? Olha só, isso aqui é muito interessante. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Olha só, eles já tinham visto Jesus fazer curas extraordinárias, Jesus multiplicar
5 pães e 2 peixes. Eles já tinham visto os vários sinais. E eles estavam pedindo sinais para crerem. Sabe o que eu aprendo? Preste atenção que eu vou te dizer. Eu aprendo que não são os sinais que vai aumentar a nossa fé. Nós podemos ver paralítico andar, né? Tem muitos irmãos aí hoje que estão defendendo isso. Não, a gente tem que ver paralítico andar. Eu não estou falando que é errado não, irmãos. Eu oro também para que as pessoas possam andar. Já orei por doentes foram curados. Eu creio que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será por todo sempre. Eu oro e eu peço ao Senhor. Mas eu não posso viver em função de sinais. Porque a tendência humana é querer sinais atrás de sinais, atrás de sinais, atrás de sinais. Mas a fonte da vida, que é Jesus, fica de lado. Eles já tinham visto vários sinais, mas queriam que Jesus fizesse mais sinais. Aí Jesus dá uma resposta para eles. Olha só que coisa interessante. Olha aí. Jesus fala, o que o Senhor pode fazer? No versículo 31 eles continuam, nossos pais comeram maná, escrito, deu-lhes o pão do céu. Ou seja, deixa eu falar aqui para o Senhor, nossos pais viram sinais, o maná que é do céu. Quem lembra do maná, né? Eles estavam no deserto, não tinham o que comer, caía o maná do céu, onde eles faziam o pão, eles comiam lá no deserto. Então nossos pais viram. Aí eu acho que Jesus falou assim, cara, vocês não lembram do que aconteceu agora, há pouco tempo atrás, um dia atrás, vocês viram o que aconteceu? Mas aí Jesus fala algo interessante, em verdade lhe digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles estavam falando, presta atenção, irmão, só para vocês entenderem. Eles estavam com olhos na esfera natural, amém? Os olhos deles, eles só conseguiam ver aquilo que estava na frente deles. Enquanto Jesus estava falando de algo espiritual, que é muito mais do que simplesmente um pão para comer e se fartar. É algo que é para a vida toda, para a vida eterna. Jesus está falando, não foi o pão de Moisés, o verdadeiro pão foi o Pai que deu, e o verdadeiro pão sou eu. O pão que dá vida e vida eterna. Vocês não estão entendendo isso, vocês? Então, a tensão começa a apertar, a tensão começa a acontecer. E aí Jesus diz, versículo 36, aí eles fazem mais uma pergunta. Então eles disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Mas só que a visão deles era uma visão estritamente natural, humana. Me dê sempre desse pão, ou seja, para que eu tenha pão todos os dias para comer. A mesma coisa aconteceu com aquela mulher samaritana lá no poço. Quando Jesus falou, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água a ele, e ele te daria a água que nunca mais ia cessar. E aí ela fala assim, então me dá dessa água, eu quero dessa água. Só que está no ambiente natural. E Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem. Embora estejam me vendo, vocês não creem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus começa a colocar mais, nós já estamos terminando, tá, irmãos? Mas Jesus começa a tensionar e a pressioná-los e a levá-los, eu vou usar uma expressão aqui,
e a levá-los a um novo nível de entendimento sobre o relacionamento deles com Deus através de Jesus. O que Jesus começa a dizer para eles é o seguinte: vocês não estão crendo, mas tem no meio de vocês pessoas que estão crendo em mim, e esse é o Pai que está enviando, porque não tem como crer em Jesus se não tiver o dom da fé que é dado por Deus. E esses que o Pai está me enviando, não vou lançar fora. Esse eu vou cuidar deles, eu vou estar com eles, e esses vão viver eternamente. Eu não vou lançar fora, eu vou ressuscitar no último dia. Mas vocês não estão crendo em mim, vocês só estão olhando na esfera natural. O que eu aprendo com isso? Abençoado e abençoada de Deus, que eu preciso crer em Jesus. Eu preciso ter o dom da fé que vem de Deus. Eu preciso que essa fé seja real e verdadeira no meu coração. Jesus começa a erguer a posição dessas pessoas para que eles possam subir de nível no conhecimento dele, no conhecimento do Pai, mostrar que a esfera, que esse reino que está sendo estabelecido através de Jesus não é um reino humano, não é algo material, mas é algo espiritual e que vai ficar para todo sempre, porque é algo natural. Material é algo momentâneo. Por mais que a gente viva 100 anos aqui nesse mundo, vai passar. O que Jesus veio nos oferecer é muito mais do que tem aqui neste mundo. O que Jesus veio para nos oferecer é a vida eterna, e todo aquele que tem Jesus, que tem o pão da vida, esse vai viver eternamente, vai ser ressuscitado no último dia e vai viver com ele para todo sempre, terá um corpo glorificado. É isso, abençoado. Jesus está falando de algo espiritual. Ah, pastor, então eu só tenho que olhar para o espiritual. Não é isso, abençoado, mas é a importância, é a prioridade. O que tem o primeiro lugar na tua vida é o que te governa. Se Jesus tiver o primeiro lugar na tua vida, ele vai governar a sua vida. Mas se ele tiver o segundo ou terceiro, meu irmão, o que tiver em primeiro lugar vai governar. É isso que Jesus está ensinando a esses homens. O que governa a tua vida não sou eu e não é a visão espiritual que está vindo de mim. O que governa a sua vida é a sua necessidade momentânea. Mas eu tenho algo muito mais importante para você. Eu sou o pão da vida que pode suprir a tua necessidade espiritual e mudar a tua eternidade. Só Jesus pode mudar a nossa eternidade. E só através da fé em Jesus é que nós teremos vida eterna. Só que a tensão aumenta. Em vez deles se converterem, o negócio piora. Então eles começam a debater com Jesus. Este não é Jesus, filho de José? Por acaso não o conhecemos, o pai e a mãe dele? Como que ele agora diz que desceu do céu? Que desci do céu? Jesus responde: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E todos serão ensinados por Deus. Ou seja, o próprio Deus encarnado que estaria no meio da humanidade, que tabernaculou, iria ensinar. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem vida eterna. Jesus vai cada vez mais afunilando o ensino dele. Vocês estão conseguindo entender? Cada vez mais é uma visão ampla. Aí ele vai afunilando e mostrando que a vida é só nele. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus começa a mostrar para eles que ia acontecer um fato, que ele morreria na cruz do Calvário, e a carne dele seria dada em favor dos que creem. E acontece algo. Eles começam a falar assim: mas como assim? O negócio está ficando pior ainda. Jesus está falando de algo espiritual.
E eles estão olhando no ambiente físico, natural, material. E Jesus diz para eles, e eles ficam ainda mais confusos: como este pode nos dar a sua própria carne para comer? E é meio doido isso, né? Mas só quem entende isso é aqueles que foram trazidos pelo Pai. Só aqueles que foram tocados pela fé. E aí Jesus vem falando que eles tinham que comer. Jesus está falando ali da ceia do Senhor. Jesus está falando da comunhão, que todo aquele que tem um encontro com Ele, ia ter comunhão com Ele, através do seu corpo e do seu sangue, através do martírio dele na cruz do Calvário, que ia ser representado através do pão e através do vinho, através do cálice. E ele começa a dizer isso, e eles ficam horrorizados, eles ficam tensionados, e Jesus chama a atenção desses homens. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Quem pode suportá-lo? Ou seja, eles começaram a falar assim: esse discurso caminhou para um lado que é muito duro. Ou seja, eu só quero os benefícios que Jesus tem para oferecer. Eu só quero o pão que Ele multiplicou. Eu só quero o que Ele pode me dar agora. Eles não estavam entendendo. E o discurso ficou duro demais. Sabe o que aconteceu? Muitos deles foram embora. Muitas pessoas, presta atenção no que eu vou te dizer, que têm buscado a igreja ou o evangelho simplesmente por questões temporais, momentâneas, materiais, elas não suportam. Quando Jesus fala assim, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim, quer me seguir, tem que amar mais a mim do que a mãe, do que o pai, do que os filhos, do que a esposa. Jesus, Ele quer o melhor. Jesus, Ele tem que ter a prioridade na vida dos que creem. Jesus chega para os discípulos, ou seja, os apóstolos, e fala: e vocês não querem ir embora, não? Se vocês quiserem, pode ir embora. Vai embora. Vai embora, pode ir embora. Mas Pedro se levanta no meio do colegiado apostólico e fala: para onde iremos, se só do Senhor tem as palavras de vida eterna? Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte: só quem pode saciar a sua verdadeira necessidade é Jesus Cristo, o pão da vida. A sua maior necessidade não é o que você precisa de comer dentro da sua casa. Pode tocar aqui, tá, para a gente encerrar? A sua maior necessidade, presta atenção no que eu vou te dizer, não é a roupa, não é a comida, não é a casa. A sua maior necessidade é a presença de Jesus na sua vida, porque tudo isso vai passar, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, esses vão viver eternamente. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Jesus Cristo é aquele que foi prometido pelos profetas. É através de Jesus que nós temos paz, é através de Jesus que nós podemos viver uma verdadeira vida, e só Jesus, o pão da vida, pode suprir a necessidade que você tem.
a necessidade de Deus. Existe um buraco, existe uma lacuna na sua alma que tem o tamanho exato de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não venha Jesus pelo que Ele pode te oferecer, venha Jesus pelo que Ele é. Ele é o pão da vida que nos dá a vida eterna. Amém? O meu combustível para continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dia que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastado, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Glória a Deus, aleluia. Quero te convidar a você se colocar em pé. Eu não sei se você já deu um passo de fé em direção a Cristo Jesus. Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui à frente, mas eu quero dizer para você o seguinte: se você não quer somente o que Jesus pode te oferecer, ou seja, algo momentâneo, material, uma cura, não que isso seja errado, mas que se você quer Jesus, o pão da vida, que vai suprir a necessidade da tua existência até a eternidade, eu queria que você fizesse uma oração com o Senhor nesse momento e se rendesse a Cristo Jesus e falasse: Senhor, o Senhor me tocou nessa noite e eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor, a minha vida é tua. Ó Deus, eu quero que a prioridade seja o Senhor na minha vida. Que a prioridade seja o Senhor. Então, irmãos, faça esse momento de oração. Fale com Deus nesse momento. E você que já é do Senhor, e que muitas vezes tem muitas coisas que tem te desviado da prioridade de Cristo Jesus, que você se arrependa, peça perdão e fala: Senhor, eu quero que Jesus Cristo seja a prioridade na minha vida, que eu busque em primeiro lugar o reino, o teu reino e a tua justiça, e eu sei que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então coloque isso diante do Senhor e ore ao Senhor. E ore, creia e confie. E confie no Senhor. Ó Deus, nós te louvamos. Nós reconhecemos que somos limitados, que as circunstâncias muitas vezes nos fazem entender, ter vários entendimentos,
que não estão em conformidade com o chamado do Senhor em nossa vida. Mas, Senhor, nós te louvamos porque sempre o Senhor tem nos trazido a palavra, ao Verbo encarnado que é Cristo Jesus, ao Verbo da vida, ao pão da vida, que supre as nossas necessidades. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E queremos, Senhor, te rogar nessa noite que o Senhor esteja abençoando esse irmão, esteja abençoando essa irmã, esteja abençoando essa família. Senhor, eu não sei qual tensão que cada um está vivendo, mas nós sabemos, ó Pai, que as tensões é uma oportunidade de aprendermos mais do Senhor, de nos chegarmos mais ao Senhor, de vivermos uma vida na Tua presença. Ó Deus, e que essa oportunidade que esse irmão e essa irmã estão vivendo possa, Senhor, ser bênção em suas vidas, e que elas possam reconhecer Jesus Cristo na sua casa, na sua família, Senhor, na sua vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Nos dê um domingo abençoado, um domingo cheio da sua santa presença, uma semana abençoada na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que estão à sua volta, hoje e por todo sempre. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus.